mundo como um dos países mais avançados, quando a gente trata da legislação do Sistema Único de Saúde, da nossa Constituição, colocado na nossa Constituição, a Lei Orgânica da Saúde, controle social, todos os elementos que garantem às pessoas com o direito universal à saúde, direito integral, à gratuidade, todas as condições necessárias para que as pessoas possam realmente usufruir dessa condição de saúde como direito. E o problema que a gente trata também é o seguinte: quando a gente fala de saúde, nós estávamos conversando agora mesmo, a professora Maria Inês e eu, sobre a questão do direito, né, dos conceitos. Saúde é um direito, é uma condição humana do estado de bem-estar, é uma condição social do estado de bem-estar, físico, mental, social. Bom, se nós tratarmos dessa condição, a gente tinha que avançar um pouco mais. O que é esse estado de bem-estar? Já que nós estávamos falando de algumas questões interessantes, né, das pessoas, das crianças, das prostitutas, né, dos seres humanos em diferentes situações, o que é estado de bem-estar para uma pessoa e para uma sociedade? Esta é a primeira questão que, no meu entendimento, ainda não está suficientemente esclarecido. O estado de bem-estar, ele é conceituado, ele é entendido a partir da minha condição de ser humano, de pessoa, e eu julgo os outros a partir de mim mesmo. É a condição que uma sociedade avalia como? Como que uma pessoa está bem? Está feliz? Como que se encontram as pessoas que praticam diferentes ações que, do nosso ponto de vista, não estão adequadas ou não são socialmente corretas, aceitas? Essas pessoas, ao praticarem ações que, do nosso ponto de vista, são ações condenáveis, elas estão bem ou mal? Como é que a gente avalia isso? Eu, sinceramente, não sei ainda. Depois a Maria Inês, minha professora, que traz a fraternidade aqui para a questão do direito, a gente pode tratar dessa questão. Eu acho que é um problema. Ontem mesmo eu estava discutindo com um colega meu, psiquiatra, né, tratando das situações das pessoas que estão fora do nosso eixo de compreensão, que estão rotuladas ou estão diagnosticadas com posições diferenciadas e diante do mundo se colocam como vítimas desse mundo. E para que elas se sintam satisfeitas, né, elas precisam de uma condição totalmente distinta da nossa. Como é que nós entendemos isso no conceito de estado de bem-estar físico, psíquico, social? É um problema que, na minha caminhada, eu tenho dificuldade de poder tratar dessa pessoa. Esta pessoa está bem ou não está bem? Ou seja, esse conceito, ele é muito subjetivo. Ele não depende só de uma questão, de uma análise para o outro. Ele depende da condição de cada ser humano. E nós vivemos uma sociedade em conflitos, permanentemente em conflitos. Uma sociedade que está em disputas permanentes, está em competição permanente. Essa situação de competitividade permanente nos faz uma sociedade saudável, uma sociedade de bem-estar ou não? Também não sei. Eu tenho dúvidas. Eu quero trazer aqui algumas dúvidas para vocês. Mas o que eu quero também tratar com vocês agora, especificamente, deixando de lado essa questão do conceitual, de como nós interpretamos essa situação, é qual a defasagem que existe, o divórcio que existe entre o conceito que nós temos, que nós construímos na legislação brasileira e avançamos muito, motivo de orgulho para qualquer brasileiro que participou, qualquer brasileira que tenha participado desse processo há muitos anos, né, desde o movimento sanitarista, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, o movimento, a luta na Constituinte. O que nós construímos foi algo extraordinário, Sistema Único de Saúde. Saúde como direito da pessoa e o Estado como seu provedor. O Estado é o responsável principal para prover as condições necessárias para atender esse direito. Se nós tratarmos também só dessa questão da relação do Estado com a sociedade, o Estado como provedor,
e dispensarmos a responsabilidade individual, coletiva, social, no sentido de manutenção da saúde como estado de bem-estar, como direito, certamente nós nunca vamos atingir o ideal da saúde como direito. Então, além do Estado como provedor, nós temos que imaginar como esse estado de bem-estar, esse estado saudável, estado de felicidade do indivíduo, ele está relacionado com responsabilidades, como direito, e todo direito associado a responsabilidades que são individuais, são coletivas, são também sociais. Como eu posso falar de saúde como direito da pessoa humana, o Estado como seu provedor, se nós não tratarmos de algumas questões cuja responsabilidade individual é a condição fundamental para que a saúde esteja sustentável e seja sustentada. Nós vamos tomar, por exemplo, se o Estado é o Estado que é responsável como provedor, como responsável para manter a saúde das pessoas, de uma pessoa que no trabalho ela trabalha em condições inadequadas por ela mesma, como indivíduo, nós podemos imaginar uma situação de saúde, de estado de bem-estar, numa condição, só pensando no estado provedor, se nós não cuidarmos, por exemplo, da alimentação, tendo consciência de que a alimentação é um fator determinante do estado de bem-estar do indivíduo, de saúde, uma nutrição adequada, nós podemos pensar numa condição de saúde, de saudável, pensando só o estado e deixando de lado, por exemplo, a responsabilidade do indivíduo que usa droga, as diferentes, sejam elas lícitas ou ilícitas, e dentre elas, talvez, dos dados que nós temos, é um produto que é altamente, que causa dependência de grande intensidade de dependência, como é o tabaco. É o Estado o único responsável ou cada um de nós tem responsabilidade para cuidar da saúde? Saúde é uma questão que depende de um conjunto de variáveis, é uma equação complexa, depende de muitos fatores. E um dos fatores que interfere na saúde, na garantia da saúde, fundamentalmente na recuperação ou na promoção ou na manutenção da saúde, é a estrutura de atendimento da população. Nela estão incluídos vários atores, vários sujeitos importantes. Desde a pessoa que faz a limpeza, desde as pessoas mais simples, mais humildes, que podem fazer os gestos menores do ponto de vista da complexidade das ações, até aqueles que atuam em processos mais complexos e que exigem conhecimentos mais profundos do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico. E aí nós colocamos a questão do médico como um sujeito importante no processo de recuperação, de manutenção e de promoção da saúde. O médico não é um agente apenas que cuida da pessoa que está doente. Como sujeito histórico, como sujeito construtor da política de saúde, ele pode exercer e ele deve exercer um papel muito além de ser apenas alguém que faz um diagnóstico de uma doença e faz o tratamento da doença, e que aplica um remédio ou que aplica uma ação efetiva de recuperação da doença. O que nós aprendemos na escola nos permite trabalhar no sentido de orientar para que as pessoas possam ter comportamentos, ações, buscar efetivamente ações capazes de fazer com que a sua saúde possa ser sustentada, ser promovida, ser melhorada e ser recuperada. Nós médicos brasileiros, trabalhamos recentemente no Congresso Nacional, ou os médicos, eu não faço parte de tudo que foi colocado no Congresso, inclusive tem críticas bastante contundentes em relação ao chamado ato médico, mas os médicos brasileiros trabalharam no Congresso Nacional e foi votado no Congresso Nacional uma lei que trata do ato médico, ou seja, algo que é de competência restrita do médico. E dentre os atos médicos, tem muitas ações que são praticadas por outros sujeitos, por outros agentes,
são praticadas por outros agentes porque os médicos não estão presentes onde essas práticas são exigidas, são praticadas por outros agentes porque mesmo estando presentes tem outros sujeitos sociais, técnicos que eventualmente podem atuar com a mesma competência e às vezes pela experiência até com mais competência do que o próprio médico. E tem lugares onde não estão presentes os médicos, apesar das necessidades da implementação dos atos médicos, ou do ato médico. Nesse contexto, eu também fiz uma crítica e estou fazendo uma discussão na Assembleia, uma discussão no meio acadêmico médico, no sentido de que se é válido nós termos como ato médico e ser uma prerrogativa única do médico algumas ações que historicamente são ações praticadas por outros atores durante milênios, como é, por exemplo, a acupuntura. A acupuntura tem que ser ato médico, precisa ser ato médico, é uma condição que vai melhorar a condição do tratamento, do cuidado com as pessoas ao ser praticada pelos médicos? É uma pergunta que a gente faz, né? E eu vejo criticamente como algo que eventualmente possa ser praticado por outros sujeitos e que deveria ser, que poderia ser praticado por outros sujeitos e tratado hoje como ato médico. Fazer o exame da acuidade visual, para a gente ter o óculos, só isso aqui, eu estou tratando de olhar os olhos da pessoa, de fazer o exame dos olhos, é da acuidade. Claro, como que o meu olho vê a pessoa, eu posso corrigir com uma lente, com uma análise física, com uma medida chamada por optometria. Um técnico pode fazer isso. E hoje, fazer o exame e garantir um óculos, né, receitar um óculos, é um ato médico. Tem que ser ato médico uma ação desta natureza se um técnico que tem conhecimento físico, que pode medir a acuidade visual, pode muito bem colocar na nossa face um instrumento que pode melhorar a vida de muita gente, e em sendo ato médico, não podendo ser exercido por um outro profissional, são milhares de crianças e de pessoas que, não tendo acesso ao médico, tratamento, cuidado, deixam de poder ter um bom desempenho na escola, ter uma autoestima na sua relação com os outros, porque a sua visão está comprometida. E, no entanto, esta questão está colocada no contexto hoje da atividade médica do Brasil. Tem muitas outras ações importantes. Vamos tratar de uma outra questão que, aparentemente, aí eu estou colocando isso a partir da minha concepção. Isso não é uma visão do nosso conselho, da visão da categoria. Dentro da categoria, estou incomodando o pessoal em função destas questões que nós estamos levantando. São polêmicas, que têm argumentos muito fortes por parte dos médicos de que tem que ser um ato médico, que eu não me convence. E fica um outro exemplo que é extremamente relevante na nossa vida, na saúde, que é a questão do parto. O parto é um ato, ou tem que ser um ato médico? Fica para a gente pensar aí, né? É preciso do médico estar presente, acompanhar, né? Qual é a ação do médico durante o parto? E aí existem muitos filmes, muitas considerações, muitas provas, mostrando que em muitas situações o ato médico durante o parto é prejudicial ao processo do parto. Embora muitas outras situações é o ato médico que salva a mãe e que salva a criança. Mas está colocado também dentro desse contexto. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao colocar isso no contexto de que isso tem que ser práticas médicas, a pergunta que fica: nós temos médicos suficientes para acolher e para assumir todas as ações necessárias hoje no Brasil? E a resposta é não. Nós não temos médicos suficientes. Nós não temos médicos suficientes para cuidar das pessoas, para praticarem os atos necessários, no sentido de atender o que precisa a nossa população. Embora em alguns lugares tenha uma concentração muito alta de médicos, principalmente onde tem concentração de riqueza, concentração de capital, nas grandes capitais e principalmente nos centros das grandes capitais, no centro
dos grandes centros urbanos. Não é nem todo o centro urbano. Nas periferias das grandes capitais, aqui na periferia da região metropolitana de Belo Horizonte, nós temos carência de médicos. Nas regiões mais distantes, mais profundas, mais pobres, nós temos carência de médicos. Então nós não temos médicos suficientes para atender todas as demandas da população. Ou se temos, eles estão mal distribuídos de tal forma que eles não atendem todas as demandas da população. Diante disto, e esta não é uma questão nova, não é uma questão recente, essa é uma questão crônica, permanente do Brasil, o governo federal recentemente tomou a iniciativa de chamar os médicos brasileiros, inicialmente, chamar os médicos brasileiros para que eles pudessem, com uma remuneração, que também não é uma coisa extraordinária, mas uma remuneração também não tão pequena, e muito melhor do que para muitos médicos que trabalham nos centros, nas regiões metropolitanas, nas regiões urbanas, nas regiões mais evoluídas, foram chamados os médicos para poderem atender onde não existem médicos. E são dezenas de municípios brasileiros, centenas de municípios brasileiros, onde não existe um só médico morando ali dentro. Feito esse chamamento durante muito tempo, os médicos brasileiros não se apresentaram para poderem ir ao que eu chamo ao Brasil profundo, aos lugares onde as necessidades são maiores e onde as condições são mais precárias em todos os sentidos. E o argumento dos nossos conselhos, da nossa corporação, é que o médico precisava, para atender esse chamamento do governo federal, ele precisava ter as condições necessárias para poder ir lá onde ele está sendo chamado. Apesar de, em muitos lugares, a gente ter unidades básicas de saúde, ter a estrutura pronta, ter equipamentos, mas mesmo assim o argumento é de que não tinham as condições adequadas, necessárias, suficientes, seguras para que os médicos brasileiros fossem ocupar essas regiões mais carentes e mais precárias do nosso país. Feito isto, e cumprida esta etapa, os médicos não atenderam, foram chamados médicos de outros países. O Brasil abriu as suas portas para que outros países pudessem, ou médicos de outros países pudessem vir para atender a esta demanda. Então, vieram médicos de Portugal, da Espanha, de alguns países da América Latina e principalmente médicos de Cuba. E aí criou também um grande problema. Mas médicos de Cuba, Cuba com todos os problemas que tem, e as condições que eles estão vindo, que eles virão e que estão vindo, são condições que nós podemos discutir e que eu quero colocar aqui para vocês, que criaram muita polêmica, muitos problemas. Mas os médicos de Cuba vêm para o Brasil para ganhar um salário pequeno, na condição de escravos, sendo que a maior parte dos recursos ficam com o país, são destinados para atender as demandas da nação, do Estado de Cuba. Os médicos de Cuba estão adequadamente preparados para estarem cumprindo um papel de médico onde tem toda essa precariedade e que nós brasileiros não estamos indo em função dessa precariedade. Como que esses médicos vão atender a população? São vários os problemas colocados, mas eu estou aqui para dizer para vocês, a minha percepção é que com todos os problemas que existem, a vinda de médicos de diferentes regiões do mundo para ocupar esses lugares poderá gerar no Brasil um efeito extraordinariamente importante do ponto de vista de construção de um novo pensamento, de uma percepção de que é a nossa formação. Primeira condição. Ao virem médicos de fora, nós estamos desafiando o nosso país e os cidadãs brasileiros, brasileiras, a pensarem no nosso país. Você tem de fora alguém para ser solidário com um povo que não é nem dos seus irmãos mais diretos, numa concepção mais